Estamos gravando, então, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aí mais uma edição do nosso podcast, ADM 360, esse podcast, que é uma iniciativa aí da AGECOM, Agência Escola de Comunicação, que visa divulgar o nosso curso e ajudar na formação dos nossos alunos. Estamos aqui em mais uma edição, hoje estamos aqui com o nosso professor Luiz Guilherme, melhor dizendo, Remonte. Muito obrigado, professor, por ter topado o desafio aí, estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Dani, obrigado pelo convite, agradecer à Agência de Comunicação, né, que é um trabalho fantástico que o Colegiado de Administração tem realizado, não só com o podcast ADM 360, mas também com toda a cobertura dos eventos que vocês fazem ali da universidade, todo o trabalho que vocês têm realizado, não só nas gravações de vídeo, mas também na página do Instagram que vocês vêm postando frequentemente e alimentando conteúdos, vagas de emprego que vocês vêm colocando. Eu acho muito bacana o trabalho de vocês com relação a isso. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo. Show de bola. A gente sempre começa aqui, professor, falando do início da carreira. A pergunta que a gente sempre começa é por que administração? Por que, dentre tantas carreiras, essa carreira? Eu queria saber por quê. Pois é, cara, eu sempre que eu vou me apresentar no primeiro dia de aula, eu sempre conto essa história, que os alunos entram na universidade, principalmente no curso de ADM, que eu sou professor no curso de administração, no curso de ciências contábeis também, mas no curso de ADM especificamente, os alunos entram muito com aquela frase que vem de fora, né? Não sabe o que faz, então faz ADM, né? Então, eu sou a prova de que essa frase não funciona. Eu escolhi fazer ADM, foi uma escolha minha. Eu fiz técnico em administração aqui em Cornélio Procópio, no Colégio Estadual Castro Alves, e foi uma escolha de influência de um professor que eu tive, o professor Getúlio, ele que me influenciou a fazer o curso técnico em administração. E na época a gente podia escolher entre fazer o ensino médio normal, né, o ensino médio com as disciplinas normais, ou o ensino médio integrado, que era o técnico em administração. E todos os meus amigos tinham passado no técnico, na UTF-PR, para fazer técnico em eletrotécnica. Eu, como nunca fui muito da área de exatas, assim, de matemática, eu falei, eu tô fora dessa linha. E ele, muito parceiro, um professor sempre muito presente na minha vida, ele falou assim para mim, olha, faz há uma semana aí de curso no técnico integrado em administração, se você curtir, você continua. Se você não gostar, eu converso lá na direção, você volta para o ensino médio normal. Cara, e eu me lembro que a primeira aula que eu assisti no ensino médio, né, no técnico, Teoria Geral da Administração, com ele, né, com o professor Getúlio, aquilo ali me encantou, a forma como ele dava aula. E eu falei, cara, eu não vou sair daqui, eu vou fazer o técnico integrado em administração. E eu peguei gosto pela área, né, pelo curso. E quando eu me formei no técnico, né, um pouquinho antes ali, no final do ensino integrado, eu já sabia que era ADM que eu queria fazer. Então eu não tive muita dúvida quanto à escolha do curso, não. Boa. E começando o curso, como que foi? Se bem que você já tinha uma familiaridade com as áreas, já sabia mais ou menos, mas foi descobrindo novas coisas? Qual que foi a diferença do técnico para a faculdade? Ah, não, tem um salto muito grande, porque eu acho que vale essa frase, porque os técnicos ainda existem, né? Não só aqui em Cornélio Procópio, Bandeirantes tem técnico em administração, Londrina, né? Outras cidades da nossa região aqui que também tem o técnico integrado e o subsequente também, que são aqueles para os alunos que já concluíram o ensino médio. Eu acho que a gente precisa deixar claro isso também, que existe um salto muito grande. Então, nós temos vários alunos na UEMP hoje que já fizeram técnico em administração, alguns que saíram até da mesma escola que eu saí, o Colégio Castro Alves, e eles percebem a mesma diferença. Porque, assim, a grade aplicada no curso técnico, ela é uma grade introdutória. Ela não chega nem aos pés do que a universidade oferece de conteúdo. Então, eu levei um susto. Essa é a verdadeira, a real, né, do que aconteceu. Porque até então você está no ensino médio, você não tem muita responsabilidade, os conteúdos são simplesmente superficiais.
mas é lógico que você tem uma boa definição das principais teorias, das principais disciplinas, daquilo que você já vivencia no ensino técnico para o ensino superior. Mas não é profundo, então acho que esse é o susto, né? Enquanto você ali no ensino médio tem uma visão rasa ali do que é marketing, do que é produção, do que é cadeia de suprimentos, do que é logística, enfim, outras disciplinas que a gente tem aí, né, nos 4 anos de graduação. Quando você chega na graduação, você vai ter ali uma linha mais tênue ali daquilo que a universidade oferece para o curso, né? E eu acho que ali também foi o meu despertar de que eu não tinha errado na escolha, sabe? Porque alguns assustam, isso é normal. Acho que você, alguns alunos, amigos de faculdade já devem ter comentado com isso, por conta do conteúdo mesmo, né? O curso de administração, eu falo que ele é um curso muito amplo, então a gente passa ali de conteúdos de comportamento organizacional, né, da área de psicologia, a gente passa pela área mais estatística, por exemplo, que se a gente for falar da disciplina de estatística, ela é densa, né, área de direito, enfim. Então isso acaba assustando um pouco os nossos alunos, mas eu não tive nenhuma dúvida quando eu entrei na universidade, mas tive um choque, né, eu confesso. Uma coisa que eu acho legal de comentar que muitos dos meus professores que eu tive na vida me influenciaram a ser o professor que eu sou hoje. Então, eu me lembro que no ensino técnico, eu tive aula com professores da universidade, que eu fui ter aula depois. E são professores totalmente diferentes, de momentos diferentes. Eu me lembro que eu tive aula com o professor André Salvador, no ensino médio, e depois eu fui ter aula com o professor André Salvador na universidade. E são 2 professores totalmente diferentes, né? O professor do ensino técnico com o professor da universidade. Então, acho que essa é a grande diferença ali de conteúdo, a robustez de conteúdo. Passando um caminhão aqui, tranquilo. Faz parte. E como que foi, professor, nessa questão de você escolher suas preferências, assim, né? Eu também me vejo muito nessa questão, assim, de que eu gosto um pouco de cada coisa, mas a tendência é que as coisas vão se afunilando. Como é que foi esse processo aí? Ô, Dani, eu falo que, assim, na vida a gente tem que se especializar, senão a gente é um generalista, né? Não é nenhum problema você ser um generalista, eu não vejo problema nisso, mas a especialização e as preferências, como você usou, né, essa palavra, as preferências, elas surgem com o tempo e com as suas experiências profissionais. Quando eu estudava fazia o técnico em administração, eu era um aluno, eu já falei isso em sala de aula várias vezes para diversos alunos, eu não tinha habilidade nenhuma de comunicação. Eu era um cara totalmente introspecto, eu não tinha nenhuma habilidade social e muito menos de me comunicar, e quiçá um dia, sei lá, pensar em ser professor. Então isso nunca nem passou pela minha cabeça, e esse despertar e essa prática de comunicação veio no primeiro ano da faculdade, com uma disciplina que eu tive de sociologia. Olha só. E o professor, na verdade não era nem a disciplina era uma disciplina introdutória, né, de primeiro ano, mas era a prática que o professor utilizava. E esse professor, ele foi um dos professores que mais me motivou, e na verdade, assim, ele nem sabe disso, o professor Celso Aoki. Ele foi um dos professores que as dinâmicas que ele trazia para a sala de aula fizeram com que eu perdesse o medo, perdesse a vergonha e me socializasse. E talvez foi ali que eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade para poder falar, né? E falando, eu descobri o universo das apresentações, da sala de aula, fui me enquadrando nas disciplinas onde eu tinha um pouco mais de habilidade. Eu falava, então deixa que essa aqui eu apresento, esse trabalho eu apresento, que era onde eu sabia que eu ia me sair bem, né? Por carreira profissional, talvez eu seria um cara mais introspecto ainda, porque eu trabalhava em banco, né? Então, então não seria um cara da comunicação. Mas eu acho que a universidade ela influencia muito a gente a
nas escolhas que a gente faz profissionalmente e também nas nossas relações. Uma das coisas mais interessantes que eu gosto de citar é que eu falo que os nossos empregos, as nossas primeiras oportunidades de emprego, elas dizem muito daquilo que a gente quer ser, né? Às vezes de forma direta ou de forma indireta. Eu falei esses dias numa aula, acho que foi na universidade, algum aluno falou assim, professor, faz todo sentido isso, porque com ele foi parecido. O meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade de emprego foi na UTF-PR, como estagiário, né? Eu tinha 17 para 18 anos, menos até 16, 17 anos, e foi graças ao curso técnico de administração que eu fazia, eu consegui uma vaga de estágio na UTF. Então eu tive muito contato com professores universitários. Uhum. Então eu trabalhava na parte de atendimento ao professor ali, né, assistente de atendimento ao professor, e eu tinha contato direto com eles. E talvez isso veio refletir muito depois, né, na minha carreira profissional, mas de começo ali eu não associava isso. Então eu sou muito grato a essas pessoas que passaram pela minha vida e que foram me formando como profissionais e continuam, né? Porque a gente não para de estudar nunca. Sim. Caramba. Mas quais foram as suas preferências? Como que o senhor já comentou uma coisa por mensagens lá, mas qual que é a sua, como que foi? É o mesmo daquela época? Na nossa época, eu me formei em 2016, algumas disciplinas já se foram, né? Vamos usar essa palavra. A gente sofre atualizações e essas atualizações são necessárias até por conta do mercado de trabalho, que ele não é imutável, né? A gente precisa mudar ele, então as disciplinas também sofrem mudanças. Mas eu me encontrei muito na época que eu fazia faculdade, eu era muito da área de marketing, assim, então tive muita relação com o professor Sérgio, que foi diretor da universidade também, e eu parti muito para essa linha, tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi nessa linha de pensamento. Mas depois que eu entrei em algumas outras áreas para poder dar aula também, eu parti mais para a linha de sustentabilidade empresarial. Ministrei essa disciplina um tempo ali, logo quando eu cheguei na universidade, no comecinho do início das aulas no ensino superior, porque eu trabalhei um período de tempo na iniciativa privada na área de sustentabilidade, né, numa cooperativa de crédito, e a área de sustentabilidade, desenvolvimento do cooperativismo, programas sociais, programas institucionais. Então, eu fui conhecer a sustentabilidade, que é uma área que me chama muito a atenção, não na teoria, né? Eu fui conhecer ela na raiz ali do problema, na prática, como que a sustentabilidade acontece de fato, e não apenas na teoria. A gente tem muita teoria boa daquilo que acontece. Fui trabalhar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na prática e não na teoria, né? E foi uma conquista muito grande eu ter participado ali das disciplinas de sustentabilidade durante 2 anos, porque eu consegui levar para a sala de aula aquilo que eu vivi nas cooperativas que eu trabalhei, né, nas cooperativas que eu pude desenvolver algum trabalho dentro da área de sustentabilidade, porque eu acho que para a nossa área de administração, essa é a minha visão, eu sei que nem todos pensam da mesma forma, mas na nossa área de administração, a partir do momento que você não olha para a sustentabilidade, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa abrir um parênteses bem grande, que não é só plantar árvore, a gente precisa desmistificar a sustentabilidade só do lado ambiental, né? Existem outros lados da sustentabilidade, porque a administração ela é isso, ela precisa ser sustentável, ela precisa se sustentar, né? Eu tenho a feliz participação, né, nessa do curso ali de administração, de ter feito parte dessa disciplina e ter falado um pouco de como foi a minha prática ali também. Também na gestão de projetos, hoje agora 2026, com o 4º ano de administração na disciplina de gestão de projetos. A parte de comportamento organizacional também é uma área que sempre me chamou muito a atenção, porque as empresas, Dani, elas são feitas de pessoas. Eu sempre digo isso, atrás de todo CNPJ tem um CPF.
nunca é uma empresa que é responsabilizada, é sempre uma pessoa que gere uma empresa, é sempre uma pessoa que administra uma empresa que é responsabilizada. Então, o comportamento organizacional, né, ou a psicologia organizacional, ela vai explicar muita coisa do que vem acontecendo. Isso sempre me chamou a atenção, sabe? De como as empresas se comportam por conta dos perfis que estão por trás delas. Então, acho que sempre foi isso, assim. Esse sempre foi o meu norte ali, de olhar mais para a administração sustentável, ela se sustentando como um todo, entre todos os aspectos. Boa. Não, tem uma pergunta interessante que eu queria fazer, que talvez seja uma dúvida, se alguém, os que forem assistir depois dessa gravação, né, que é a questão de, como você falou, né, não se sabe, às vezes até se sabe, mas se fala muito de não saber se definir muito bem o que é administração, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco também dessa questão das várias áreas, né, só que você citou até agora. Questão de sustentabilidade, questão bancária, questão de marketing. Tem muitas brechas, assim, né? Eu queria muito ouvir de você, porque até falar um pouco mais sobre isso, né? Que parece que você conseguiu transitar meio que mesmo, sabe, você dizendo que tem que se especializar em uma área. Eu acho que você foi muito feliz, né? Em saber desfrutar um pouquinho de cada área, né? Só disso que eu falei, já foram vários aspectos, assim, então eu queria que você falasse sobre isso. Você trouxe um ponto que eu acho que é o divisor de águas ali da nossa formação, sabe? Você pode ser um administrador e fazer muitas outras coisas. A administração te permite isso. É isso que eu mais gosto da ADM, você não é engessado. Sim. Você pode trabalhar com pessoas, você pode trabalhar com logística, você pode trabalhar com a parte tributária, você pode trabalhar com marketing, com o produto direto, com mídias sociais, você pode trabalhar com tráfego pago, você pode trabalhar com comércio exterior. E, cara, isso aí é uma oportunidade que talvez nenhum outro curso ofereça. Sei lá. Né? E a gente tem essa oportunidade. Mas eu penso assim, o curso não é o suficiente. Você fazer uma graduação de administração e ponto não é o suficiente. O colegiado de administração da UEMP hoje tem uma pós-graduação que oferece uma especialização, né? Então esse é um ponto também para a gente entender. A gente não pode parar na graduação. Foi-se a época dos nossos pais que ter um ensino superior era algo extremamente diferencial, né? Hoje, você ter um ensino superior não é só... a gente não pode parar aí. E aí entra um ponto de discussão que eu acho extremamente interessante, e é muito legal falar disso, que é aquilo que a gente desfruta na teoria e na prática. E a administração, ela te permite isso. Por exemplo, a gente, dentro da administração, a gente estuda as teorias de marketing. Os 4 Ps, enfim, né, nós vamos estudar a raiz do marketing. Mas, na prática, como que funciona o marketing hoje? Aonde está o marketing hoje? O marketing está nas redes sociais. O marketing, na minha época, se falava muito, era o começo ali das redes sociais, né, do marketing nas redes sociais. Então, nem se falava em tráfego pago, em impulsionamento de propagandas, né, nas redes sociais e tal. Olha o nicho que a gente tem hoje, né, um nicho muito específico do marketing, algo muito direcionado. Se a gente pegar outras áreas, por exemplo, você citou a área bancária, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 instituições financeiras diferentes, uma bancária e uma cooperativa. A administração, ela te abre uma oportunidade muito grande na área comercial de produtos bancários. Mas você concorda comigo que você ter um curso de graduação e entrar num banco não é suficiente? Não é. Você precisa ter alguma coisa a mais, uma sacada a mais para te colocar num patamar elevado. Uma CPA 10, uma CPA 20, uma CEA, são certificações que vão permitir você trabalhar com produtos financeiros, né, e te colocar realmente no mercado de trabalho dos bancos, das cooperativas. Então, eu enxergo como o curso de administração um despertar, né, a possibilidade de abrir os seus olhos para muita coisa que vem pela frente, cara. E eu acho que, de uns tempos para cá,
isso a gente pode fazer essa experiência em muitas livrarias, eu que gosto um pouco de livros, entra numa livraria e procura a seção de administração. Né? Quais são os livros que você vai encontrar? Você vai encontrar algumas teorias, alguns livros de teoria, mas você vai encontrar muito livro de autoajuda. Sim. Como enriquecer, os 10 passos para o sucesso, 5 formas de ganhar dinheiro na internet sem sair de casa, sei lá. Né? Você vai encontrar ali várias nuances de conteúdos. E aí é a banalização da administração. Né? E a gente vem vivendo isso. Mas eu acredito muito nessa corrente prática de que é possível a gente aplicar muito do que a gente vê dentro da universidade na vida real, sabe? Sim. Uma frase que eu sempre... Nossa, às vezes eu repito alguns bordões aqui nas gravações, né? Que nem fala, uma vez eu conversei, nem lembro qual foi o professor que eu estava entrevistando, mas era um professor por causa do tema, né? Falando assim, né, de que a nossa área de trabalho, né, o nosso campo de trabalho, diferente de outras faculdades, outras graduações, que tem, por exemplo, um laboratório de química, um laboratório de física, a gente não tem um laboratório, né? A gente, na nossa universidade, não tem um laboratório de administração, especificamente. Eu achei até interessante refletir que o nosso laboratório é um mundo, né? Tipo assim, porque é um negócio que tudo tem administração, né, professor? Ou não necessariamente. Eu gostei dessa tua definição de que o nosso laboratório é o mundo, porque esses dias um aluno falou para mim um negócio, me chamou a atenção. Eu falei, professor, a administração está em tudo, até no grupo do WhatsApp. Eu falei, como assim? Ele falou assim, todo grupo do WhatsApp tem um administrador. Sim. Então, se a gente for olhar, né, é lógico, a etimologia da palavra não é disso que a gente está tratando, mas se a gente for olhar pelo aspecto prática, o nosso laboratório, o nosso estágio é na vida. Sim. O professor Carlos César é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e ele fala muito que a gente tem que trabalhar o nosso curso de administração em 2 aspectos, na parte profissional do aluno e na parte pessoal também do aluno. Porque em algum determinado momento, esse cara vai ter que sentar e fazer o orçamento da casa dele. Sim. Em algum determinado momento, uma aluna nossa vai pensar em comprar um carro, daí ela vai ter que pensar se ela financia, se ela parcela, se ela vai ter que mudar de emprego, se ela vai ter que ser promovida. Cara, então são aspectos que a gente traz da parte profissional para a vida real que faz todo sentido, assim. Então, eu gostei dessa tua expressão, cara. Eu vou levar para a sala de aula aí, de que o nosso laboratório é o mundo, viu? Por falar em laboratório, né? Vamos então começar a falar mais sobre as disciplinas, né? Se eu esquecer alguma, você vai me ajudando aí. Então, você falou da questão da sustentabilidade. Vou abrir uma cola aqui para não falar. Vai lá. Besteira. Sustentabilidade, né? Que é um tema que as pessoas falam que é ligado, que nem você falou, não a plantar árvores, mas acho que sustentável, né? Não significa só questão ecológica, né? O que se entende sobre sustentabilidade? Dani, eu sempre trabalhei muito a ideia de que a sustentabilidade, isso não é uma teoria nossa, né? Isso já é consagrado, de que a sustentabilidade ela está sempre dividida em 3 partes, né? Em 3 aspectos. Né? O eixo ambiental, que é aquele que a gente mais ouve falar, talvez, não pode, tem que separar o lixo, tá? Eu falo balela porque esse é o começo da sustentabilidade. Né? O segundo eixo, o eixo social, né? A sustentabilidade ela tem um fator muito forte na sociedade como um todo. E nos aspectos sociais. Se a gente para olhar para um cenário mundial e olhar pelos 3 aspectos da sustentabilidade, o aspecto ambiental, social e o último, que é da governança, eles são aspectos que remetem a problemas diários. E aí a gente começa a entender que a sustentabilidade ela não está somente no eixo de discussão de plantação de árvores, e, enfim, né, ela vai ter outras nuances. Então, ela parte desses 3 aspectos. O aspecto ambiental, que ela entra na preservação da casa comum, do mundo que a gente vive, e de fazer com que esse ambiente que a gente vive possa se prevalecer para outras gerações. Né? E aí a gente está falando de recursos naturais, como
né, a própria questão da água, que vem sendo discutida por outras correntes e tudo mais. A questão social, principalmente nos aspectos de desigualdade e retenção, né, dessas mudanças assim da questão social, e os aspectos de governança, olhando sempre pelos aspectos da política, né, para que a política também possa ser sustentável, para que as pessoas que estão no ambiente de política façam a política de forma sustentável. Certo. Nosso tripé aí, ESG, né? Isso aí. Environment, Social, Governance. Perfeito. Você está com o inglês em dia, tá? Isso. Essa parte da governança, porque é que mais, acho que imagino que gera dúvidas, até para mim, né? Porque ambiental é o senso comum, praticamente, né? Social é algo que está muito em pauta, né? Agora, a governança, eu queria que você falasse um pouco mais, né? Eu não sei se tem a ver, está tendo muitos casos aí, uns mais recentes ou não, de coisas de fraude e tal, né? De questões até criminosas, vamos dizer assim. Eu acho que a governança entra aí, né? Tem a ver ou não? O que é a governança? Tem tudo a ver com isso que você disse, e eu costumo dizer o seguinte, toda universidade, todo curso deveria ter uma disciplina de sustentabilidade. Todo curso. Esse é o meu pensamento. Porque é o seguinte, quando a gente fala do G, da governança, a gente vai falar de ética. Uhum, E a ética, ela é um assunto muito frágil para a gente comentar em 2026. Sim. Sabe? Ele é um assunto muito, muito sensível. Então, a governança, ela vai falar muito da questão da ética, da transparência. Hoje a gente tem leis, como, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Transparência, né, que vão permitir que isso aconteça de forma efetiva. Porque se a gente olhar para o passado, Dani, nós vamos ver algumas empresas, e não é um passado muito distante, nós estamos falando de casos recentes, de empresas que se envolveram em fraudes, em processos fraudulentos, e que o aspecto da ética, da transparência, a garantia da transparência principalmente, foi afetado. Então, o G da governança está muito mais relacionado às pessoas que estão envolvidas na alta cúpula das empresas, né? E também nas pequenas práticas, né? E criar mecanismo, sabe? Eu acho que a governança está muito relacionada a criar mecanismo. Sim. Metas, indicadores, relatórios, acompanhamentos, para que a empresa entenda que uma governança sustentável, né, ela está sempre de olho naquilo que pode ser um perigo para uma empresa. Eu trabalhei em 2 instituições financeiras, e uma instituição financeira não é fácil você lidar com o dinheiro das pessoas, né? Trabalhar numa instituição financeira não é fácil. Eu lembro de um professor meu da faculdade que ele dizia: olha, lidar com as pessoas é muito difícil, mas com o dinheiro das pessoas é mais difícil ainda. E eu continuo concordando com essa frase. Sim. E a transparência, o processo de governança numa instituição financeira é muito sério, né? Nós estamos vivendo isso agora no Brasil, né? O caso do Banco Master ali, como um próprio estudo de caso, para a gente tratar a questão da governança dentro do ambiente corporativo. Então, muito se olha para o A, né, de ambiental, e para o S, para o E, né, de ambiental, e o S de social, mas a gente deixa de lado o G, que é a governança. E que a gente esquece, né, cara, que é ali talvez onde muitas decisões são tomadas e que a gente precisa ter o mínimo de noção que pode ser afetado também em outras categorias dentro de uma empresa. Excelente. Dando um giro aqui, né, no assunto, não tanto assim, né, porque não é algo, eu imagino que tão presente não aprendi que não se deve falar no administrador, empresas, organizações, né? Nas organizações, essa questão da governança, não é impressão minha, né? Porque, por exemplo, os pequenos estabelecimentos, imagino eu que não tem um setor especificamente, né? Mas dando a primeira pergunta é essa, né? Se tem ou não tem, mas dando um pequeno giro assim, né?
Na minha cabeça, um pouco isso tinha a ver com empreendedorismo, mas depois que eu tive a matéria, né, eu vi que empreendedorismo não exatamente é isso. Na minha cabeça, empreendedorismo seria a gestão de todas essas áreas. Então, eu queria dizer, a pergunta é, na pequena empresa, ela se preocupa com a governança ou não? O pequeno empreendedor, ele deveria pensar nisso e não pensa? Como que ficam essas questões, professor? Ô, Dani, eu acho que, assim, primeiro, por ser um assunto novo, talvez nem as grandes empresas pensam na governança. Uhum. Né? E segundo, que a gente precisa entender que hoje a gente tem alguns participantes das pequenas empresas, como, por exemplo, o Sebrae, outros mecanismos de apoio, que vêm fazendo alguns trabalhos com relação a isso. Porque o que acontece? As grandes empresas que nós temos hoje, algumas delas começaram pequenas, na informalidade, e não foram criadas para olhar para a governança. Sim. Então a gente precisa entender isso. Eu sempre fazia uma analogia na disciplina de sustentabilidade, que era o seguinte: você tem um filho pequeno, uhum. E você, desde pequeno, você ensina o teu filho que roubar é errado. Uhum. Ele, provavelmente, ele vai crescer com esse conhecimento e com essa teoria de que roubar é errado. E está tudo bem. Ele sabe que ele não vai fazer isso, porque ele aprendeu no ambiente de casa. Agora, se você tem um filho pequeno e não fala nada sobre roubar, nem se é errado ou se não é errado, talvez ele só vai aprender que roubar é errado quando ele fizer. Uhum. Né? O ambiente vai permitir que ele chegue a esse ponto, e quando ele chegar nesse ponto, ele vai falar, então quer dizer que eu não posso roubar. Sim. O crescimento de uma empresa, trazendo para o nosso paralelo da sustentabilidade, o crescimento da empresa, olhando pelo aspecto da governança, ele vai acontecer de duas formas. Né? Ou você ensina desde criança, ou seja, desde quando a empresa está começando a nascer, sobre alguns aspectos da governança, ou quando você passar por alguns problemas. Uhum. Aí você vai passar a olhar para a governança. Sim. Então, eu acho assim, as empresas pequenas que nós temos hoje, as pequenas empresas, os MEIs, né, eles estão passando a olhar para a governança agora, primeiro por uma questão de necessidade e adaptação. Ponto. As pequenas empresas que começam a fazer parte de processos de licitação, que têm relações com órgãos públicos, elas são forçadas, de alguma forma, a estar de acordo, né, a estar em conformidade, né, o compliance de uma empresa. E isso força ela a crescer de forma sustentável e olhar para a governança. Uhum. O problema é quando isso não acontece. E aí essa empresa ela só vai aprender quando, por algum motivo, ela precisar olhar para a governança dela porque algo deu errado. Aí eu volto no começo da nossa discussão, né? As empresas são feitas de pessoas. Sim. Os CNPJ são feitos de CPF. Então, a gente está falando da ética, mas também a gente fala de caráter. E é impossível a gente olhar para a sustentabilidade e a própria questão ambiental, eu falava muito isso na disciplina de sustentabilidade. Eu perguntava para os alunos assim, como é que é o lixo na casa de vocês, né? Como é que é separar? Eu separo, professor. Eu tiro latinha, eu não jogo óleo na pia, eu não queimo papel higiênico no fundo de casa. Essas coisas, anos 90, que cidade do interior ainda tem. Eu falei, ok, faz todo sentido isso que vocês estão falando, de não fazerem isso. Mas a preocupação maior não é só o que vocês não estão fazendo. O que vocês fazem, por exemplo, eu não jogo lixo fora, eu não jogo o óleo na pia, mas o que vocês estão fazendo além. Né? Então, talvez é muito disso, sabe? Da gente olhar para a sustentabilidade sempre como um fator secundário e nunca principal. E talvez a governança, que é o eixo que eu considero um dos eixos mais sérios das grandes empresas. Eu trabalhei com a governança de uma cooperativa, diretamente ligada à governança de uma cooperativa, e eu participei diretamente da criação de processos de relatórios de transparência, de processos de prestações de conta, porque isso leva para a comunidade
o que aquela empresa está fazendo na prática, né, e onde está o dinheiro dessas pessoas. As pessoas gostam de saber isso, principalmente numa instituição financeira. A governança ela precisa ser muito clara e transparente. Não pode existir uma possibilidade de brecha para você passar a mão naquele dinheiro daquela pessoa, daquela empresa, participar de uma rachadinha, sei lá o quê, e aí você acaba deixando de lado o eixo principal, talvez, ali da sustentabilidade. Show de bola. Comecei falando, quando eu estava perguntando, sobre a questão das pequenas empresas. Comecei a introduzir a questão do empreendedorismo, porque, puxando um pouco mais para esse lado agora, né, a gente acha que empreender, né, eu imagino que as pessoas que queiram começar um negócio, e isso foi um negócio, aquela hora que eu falei, que eu vi que é mais ou menos assim, quando eu cursei a matéria, que empreendedorismo, ao meu ver, vamos ver aqui que até você fala sobre isso, né, está mais ligado com a questão das ideias, né, solucionar um problema, montar um modelo de negócio, né, um canvas e depois um plano. E aí essas questões ficam de fora, né? Já que o empreendedorismo é uma das suas áreas, né? Falando mais um pouco dessa área, que essas coisas, como eu disse, né? Ao meu ver, o empreendedorismo seria o encontro de todas as áreas. Mas eu senti uma leve tendência essa questão da ideia em si, né? Do montar o negócio sem saber administrar ele depois, né? É mais ou menos assim ou não? Eu vou te devolver com uma pergunta. Ah. Por que as pessoas montam empresas? Para ganhar dinheiro, para sobreviver, né? É aquela questão central da administração. As pessoas montam empresas para lucro. Sim, existem outras formas de empresa? Existem. Sim. Nós vamos falar de empreendedorismo social, por exemplo, enfim. Mas, na teoria, né, em suma, as empresas são montadas para gerar lucro. Sim. Nem sempre elas são planejadas. Uhum. Então, acontece, e a gente tem vários estudos de caso, a gente poderia passar uma live inteira só falando de alguns estudos de caso, de sucesso e de não tão sucesso assim, de pessoas que montaram empresa por necessidade. Porque foram mandadas embora do seu emprego, saiu, e por uma necessidade ela teve que montar uma empresa. Né? Ok. Então, quando a gente olha pelo aspecto do empreendedorismo, eu estou olhando para dois pontos. Primeiro, o aspecto financeiro. Né? Visar ali o lucro de alguma forma. E segundo, que é a identificação de uma oportunidade. Eu estou olhando para algum cenário e estou falando, cara, dá para ganhar uma grana ali. Sim. Dá para montar um negócio ali. Né? E essa é uma área da administração, e nós temos bons alunos como exemplo de sucesso, bons cases de sucesso de ex-alunos que saíram e montaram seus negócios, ou que já até têm as suas empresas. Eu tive alunos da minha turma de faculdade, amigos meus de turma, que saíram, montaram empresas, alguns que já tinham, e hoje eu olho, a empresa do cara tá maior do que quando ele estudava. E é lógico que isso é reflexo do curso que ele fez, eu tenho certeza disso. Só que o problema do empreendedorismo é que às vezes ele não é estruturado, né? Como a gente estava comentando. Na disciplina de empreendedorismo, vocês já devem ter visto muito sobre isso, que a gente pode gerar necessidade no consumidor. Sim. Também. Existem lá o seu Canva, um plano de negócios, algumas ferramentas que eu posso utilizar para transformar a minha ideia numa prática, né, em algo concreto, de fato, né? Mas o que a gente vê hoje no mercado é pessoas que às vezes montam de forma não estruturada. Né? E aí a chance de fracasso é muito maior, é lógico. Por exemplo, se você olhar para um shopping, o shopping é um complexo de várias lojas, de vários comércios, de diversos tipos de ramo, né, de atuação. Eu tenho desde uma praça de alimentação, a parte de lazer, a parte de roupas, de esporte, até automóveis, né, eu tenho dentro de um shopping.
Como que eu estudo ponto para colocar uma determinada loja? Como que faz sentido eu colocar uma loja de roupa perto de uma praça de alimentação, ou próximo de uma loja de celular, ou próximo de uma montadora de carro, ou do lado do cinema? Eu não posso simplesmente chegar lá e botar minha loja de roupa e falar, é aqui. Né? Eu preciso fazer uma análise disso. E as franquias, né, quando a gente olha para as empresas grandes, as que já são franqueadas, elas permitem a sua instalação depois de uma análise de mercado. Né, depois que eu entendo. O meu público consumidor. O empreendedorismo também, Dani, ele está muito relacionado à criatividade. E agora, o 4º ano de administração vai ter uma disciplina, gestão da inovação, que está muito relacionado a essa nossa discussão aqui, que vai falar muito sobre essa questão da criatividade também. E eu tenho um pensamento que a nossa criatividade vem sendo sabotada. Porque a gente está acomodado, cara. A rede social, a inteligência artificial é muito útil para a nossa profissão, mas ela também nos acomoda. Então a gente precisa tomar muito cuidado com quem está sabotando a nossa criatividade, sabe? A gente deixa de escrever. Esses dias eu escutei de um aluno, eu estava dando um curso no Senac, e a pessoa falou assim para mim, esses dias eu usei o chat GPT para mandar uma mensagem de pêsames, né, de condolências para uma pessoa. Eu falei, cara, você não conseguiu escrever um texto de meus sentimentos? Ela falou, não, eu estava sem criatividade naquele dia, eu pedi para o chat escrever. Essa é a prova de que a gente está sendo sabotado. Né? E a gente se auto-sabota. Então, o empreendedorismo ele fala muito disso. Se eu falasse assim, vamos montar uma lanchonete? Vamos, bora. O que nós vamos vender? Lanche. Tá, mas lancha tem o... Qual? O podrão ou o gourmet? O gourmet, Né? Ah, não, nós vamos trabalhar um gourmet. Ótimo. Sim. Legal. Então nós vamos fazer uma hamburgueria. Top. O que tem nessa tua hamburgueria que faz eu comprar de você e não do outro hambúrguer que vende aqui, que é igual? Ah, mas é que a minha carne é diferente. Tá, mas tem alguma hamburgueria aí que a carne também é diferente. Eu sempre provoco muitos alunos com relação a isso nos planos de negócio, no 4º ano, quando às vezes decidem fazer algo muito convencional. Eu falo assim, cara, mas o que vai fazer eu comprar de você? Sim. A criatividade é o ponto, né? Eu acho que é até complexo treinar esse olhar, né? Porque, no primeiro momento, a gente vê diferença entre as coisas, né? Entre uma marca ou outra, entre uma lanchonete ou outra, mas a gente não sabe especificar, né, professor? É até um desafio, né? Como analisar, qual vai ser o meu diferencial, né? Sabe que eu nem sei assim, o que diferencia os outros. Né? As pessoas falam, o meu diferencial é o preço. Então. Ótimo. Pode ser o teu diferencial? Pode ser o teu diferencial. Mas você está sabendo fazer a conta do seu preço? Pois é. Porque daqui a pouco você abaixou o preço, colocou o preço lá embaixo, nas canelas, só para ganhar mercado, e você não está ganhando dinheiro, cara. Sim. Então, olhar para o diferencial é a criatividade, e aí a gente vai falar de pontos. Vou citar um exemplo de um plano de negócios que eu orientei há um tempo atrás. Os alunos trouxeram uma hamburgueria, coincidentemente. E aí eles falaram assim, eu apertei tanto eles nessa questão da criatividade, que chegou um determinado momento que eles já estavam, tipo assim, não sei mais o que eu faço para ser criativo, né? Hambúrguer vai vir com drone, sei lá, qual que era a ideia dos caras. Aí eles estavam meio pistola assim comigo, meio bravo, daí eu falei assim, bicho, é o seguinte, eu não vou comprar um hambúrguer de vocês. Eu falei, vocês não tem nada de diferente. Eu falei, se eu for na hamburgueria da esquina ali, o cara vende o mesmo hambúrguer que vocês. Ele falou, professor, mas a diferença é que todos os nossos hambúrgueres, todos os produtos que a gente usa, eles são sustentáveis. Eu fiquei olhando para a cara deles e falei assim, mas como? Ele falou, não, a gente compra de pequeno produtor, a gente valoriza a economia local, as nossas verduras são compradas, são orgânicas, então a gente compra direto. Eu falei, tá. Eu falei, então pera lá. Eu falei, agora nós temos um ponto de discussão aqui. Sim. Agora nós estamos falando de alguma coisa que é diferente. Porque eu não conheço uma hamburgueria
que talvez faça isso, mas não mostra isso. Sim. Então, a criatividade, o ponto para a gente trabalhar demais a criatividade acaba sendo estressante e não é fácil, bicho. A gente ser criativo em 2026, cara, não é fácil. Sim. Show de bola. E caminhando agora para os finalmente aqui, vamos falar um pouquinho que eu acho que está totalmente relacionado com essa questão, que é a questão das AECs, né? Das atividades de extensão. Que, pelo menos os 2 anos que eu participei, era o senhor à frente aí. Explica para a gente aí o que é. E eu acho que o cerne da questão acho que é justamente essa, né? Provocar esse tipo de questão no mundo real, na realidade, né? Eu vejo assim, a universidade, ela foi delegado para as universidades, para todas as universidades, que tivesse uma carga horária correspondente à sua carga horária do curso, né, as atividades de extensão. A forma talvez mais fácil da gente traduzir, se a gente for olhar muito para a parte jurídica ou para os regulamentos da atividade extracurricular, é dizer o seguinte: a gente precisa ter uma carga horária mínima do nosso curso fora da universidade. Sim. O nosso curso na prática, mostrando a nossa cara, a universidade na comunidade. Hoje eu atuo dentro do curso de administração com as 2 AECs, né? A AECS 1 e a AECS 2. No primeiro ano, a AECS 1, e no segundo ano, a AECS 2. São 2 modelos completamente diferentes, e ambos correspondem à carga horária total do curso. Somando as 2 AECs, né, somando a AECS 1 e a AECS 2, eles correspondem à carga horária, a porcentagem ideal ali da carga horária relativa ao curso, referente ao curso. Quando a gente fala do AECS na comunidade, a universidade na comunidade, não é trabalho voluntário. É mostrar o curso dentro da realidade de cada comunidade. Algumas pessoas já me questionaram, assim, você orienta ali no AECS 1 o trabalho voluntário. Eu falei, cara, não é trabalho voluntário. Trabalho voluntário tem outra vibe. Eu já trabalhei muito com trabalho voluntário, já contribuí na sociedade de forma voluntária, já coordenei trabalhos voluntários dentro das cooperativas, da cooperativa que eu trabalhei, e o AECS não é um trabalho voluntário. Ele é uma parte ideal do curso que mostra a universidade atuando na comunidade. Hoje a gente tem um cuidado muito grande, o professor Carlos César, junto com o professor Taiso, o professor André também fez um excelente start do AECS, foi justamente com ele que começou o AECS no curso de administração, depois o professor Taiso, junto comigo ali, a gente foi trabalhando para chegar no modelo que a gente tem hoje. Para que essa atuação na comunidade, para que os alunos na comunidade possam atuar naquilo que eles estão estudando. Então, no primeiro ano, o AECS 1 ele vai falar muito de uma atuação social que faz toda a relação com a sustentabilidade, né? Então, você pode atuar de forma social a sua carga horária, as suas 120 horas que você precisa cumprir no AECS 1, desde que tenha uma relação com o curso que você está fazendo. Vou citar alguns exemplos. O ano passado, nós tivemos alguns alunos que optaram por fazer as suas cargas horárias, né, a sua carga horária de 120 horas, dentro da igreja. Ótimo, não tem nenhum problema. Mas desde que tenha uma relação com o curso. Como assim? Eu posso contribuir com a secretaria paroquial da minha igreja, com o grupo de jovens, de alguma ação que foi feita, algum trabalho de arrecadação, controle daquilo ali, enfim, que tenha relação com a administração. Né? Eu fui lá dar banho nos cachorros. Cara, não tem relação. Isso não é atividade voluntária. Fiz 120 horas lavando cachorro. É hora, hein, cara? E haja cachorro também, né? Sim. Banho em 120 horas. Então, tem que ter uma relação com o curso. É lógico que de uma forma muito introdutória, porque o primeiro ano vocês têm ali disciplinas, teoria geral da administração, comportamento organizacional, matemática básica, né, matemática introdutória, alguma noção de direito. Então, a gente não pode cobrar que essa atuação na comunidade seja a teoria profunda da administração.
mas que aqueles pilares básicos de planejar, controlar, organizar, né, ele seja efetivo no AX. No AX2, ele tem uma roupagem um pouco mais robusta, um pouco mais profissional da visão do administrador. O AX2 ele tem uma carga horária de 180 horas, ele pode ser trabalhado em grupo. Essa é uma flexibilização do curso, né? A gente que estruturou nesse formato para que os alunos pudessem atuar como pequenos consultores na sociedade. Então, é fazer consultorias para quem realmente precisa. Eu fui orientador de vocês ali, né, nesse ano agora, né, no segundo ano de vocês, nas atividades de extensão do segundo ano, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as escolhas das empresas. Eu sempre perguntava para vocês, você sabe disso, eu falava assim, cara, essa empresa tem condições de pagar uma consultora? Tem condições de pagar uma empresa de consultoria? Se essa empresa tem uma condição, não tem por que vocês estarem lá fazendo uma consultoria, concorda? Então é atuar de fato em empresas que não têm condições ou até mesmo em organizações como ONGs, associações que não são estruturadas e que precisam se formalizar ou que precisam fazer parte de algum processo e elas estão perdidas, e talvez coisas simples que a gente consegue auxiliar. Feito um diagnóstico, um levantamento daquilo que aquela empresa precisa de fato e até onde a gente pode atuar. Eu sempre friso muito isso no AX2, que é o seguinte, a gente vai levantar 1000 problemas nas empresas. Tá faltando EPI, o cardápio da lanchonete não é saudável. Cara, tem alguma disciplina no curso de administração que fala sobre gestão de alimentos? Eu não posso entrar nesse mérito dessa discussão. EPI. Nós temos que ir lá recomendar o uso de bota, de máscara. Nós não temos disciplina que aborde ao pé da letra qual é a bota correta para o camarada utilizar, né? Então eu posso sugerir ali algumas coisas relacionadas àquilo que eu vejo no meu curso. E fazendo o AX1 e o AX2, a gente completa a carga horária, os 10% do curso, né, as 300 horas, 180 horas no segundo, 120 horas no primeiro. E o que eu tenho percebido, Dani, e até depois você pode comentar um pouquinho da experiência de já ter cumprido aí o AX1 e o AX2. Sim, tem coisa a dizer. Como que o curso foi muito efetivo, sabe? Muito feliz ali na distribuição dessa carga horária. Eu vejo que nem todos os cursos têm essa distribuição. E outras universidades também, porque isso é uma imposição geral, né? E como a gente tem feito um trabalho efetivo. Eu vejo os alunos trazendo relatos, não relatórios, relatos mesmo, de como a participação deles naquela empresa fez toda a diferença, às vezes por uma coisa simples. Eu lembro de uma empresa, a menina precisava a gerente da empresa lá, a dona da empresa, precisava contratar um funcionário, um simples funcionário, né? Se eu não me engano, era um vendedor. E o grupo decidiu ajudar ela no processo de seleção. Então, selecionar currículo, contribuir num processo de entrevista, sabe? Não decidir por ela, mas ajudar de fato na contratação. Isso faz toda a diferença, né? Então, esses relatos. E agora, para 2026, a gente segue o mesmo formato. Talvez ali no AX2 tenha algumas mudancinhas, mas nada assustador, somente de formalização de alguns documentos. E quem sabe, esse é um desejo meu ali, junto com alguns outros professores que fazem parte disso, que a gente não possa escrever até um documento, um artigo, um livro, sei lá o quê, com esses estudos de caso, porque tem saído muita coisa boa dessas consultorias que a gente tem feito no AX. Show de bola, é até bom ressaltar isso, porque quando eu comecei o AX2, tinha aquela questão da gente querer fazer uma empresa, se fazer setores, enfim. E eu fiquei muito apreensivo com essa questão, ainda mais eu virando o presidente da questão lá.
mas eu achei que foi uma experiência excelente, ainda mais falando que a gente tinha campo e que é que eu não sou muito, não faz muito no meu perfil, é algo que eu estou construindo de uns anos para cá. E até o curso está sendo ajudando eu nisso, essa questão de ser mais mão na massa, assim, né? Eu sou muito um formato escola, assim, ainda, né? Eu estou tentando tirar um pouco disso, da questão de sentar na cadeira e assistir algo. E por fim, né, um pouco receoso no começo, até interessante ressaltar isso aqui. Eu acho que foi uma das matérias mais interessantes até agora, matérias, entre aspas, porque, como eu disse, foi a junção de tudo, né? Enquanto, né, numa matéria, sei lá, administração da produção, a gente só via administração da produção, marketing, a gente só via marketing, eu achei que foi muito interessante, que a gente tinha discussões muito amplas, assim, eu acho que era até esse o objetivo da matéria, né? Eu vejo da mesma forma que você, porque o AX ele permite a gente se encontrar dentro do curso. Então, sim, é possível dentro do AX a gente tratar a administração da produção. É possível dentro do AX a gente tratar comportamento organizacional. Sim. É possível dentro do AX a gente trabalhar de diversos assuntos, né? Então, eu comungo do mesmo pensamento que você e eu vejo que as empresas precisam cada vez mais de profissionais que olham dessa forma, né? E menos engessados. Então, eu acho que o AX ele contribui demais assim para o curso de administração e para os profissionais que a gente tem formado também. Sim. Excelente. Professor, agora estamos no finalmente mesmo. Tem alguma coisa que eu não comentei que o senhor gostaria que comentasse? A gente conseguiu dar uma passeada geral, se o senhor quiser falar alguma coisa aí. Não, cara, eu acho que assim, de forma geral, é muito importante a gente trazer essa visão do curso, né, de administração, principalmente por esse aspecto que eu comentei mesmo. A gente vê a banalização do nome, né, do nome administração. E eu, enquanto eu for professor de administração, em qualquer lugar, na UEMP, no SENAC, né, eu atuo na área de gestão também, nos cursos na área de gestão, eu vou defender essa bandeira de que nós não somos conteúdo de autoajuda. Sim. O curso de administração não é um curso de conteúdo de autoajuda. Então, é muito importante esse trabalho que a GECOM tem feito para desmascarar essas vendas erradas de cursos de administração e mostrar de fato o que a gente tem feito, sabe? Aonde que está o curso de administração na comunidade? Eu encontro com ex-alunos, e eu não dou aula há tanto tempo assim, eu dou aula, entrei na universidade, no curso de administração em 2022, eu dei aula no projeto Bom Negócio Paraná, o programa Bom Negócio Paraná durante muito tempo também, mas na universidade, no colegiado de administração, eu estou desde 2022. E eu encontro alguns alunos que se formaram há pouco tempo e vejo eles atuando na sociedade e eu fico assim, cara, que legal, né? Saber que eles entenderam o recado. Sim. Né? Saber que eles compreenderam a sacada. E eu penso que a gente nunca pode parar assim, nos nossos... Não só na questão de estudo, porque é tudo muito, muito rápido. A gente precisa se atualizar cada vez mais. E se a gente escolher um curso amplo, a gente precisa entender que essa amplitude ela tem um determinado tempo, que a gente vai precisar afunilar essa amplitude. Sim. Então, eu vou precisar focar numa área, eu vou precisar estudar alguma coisa específica para atuar. E eu acho que é isso. O curso de administração ele pode até ser amplo, mas está nas nossas mãos ali, da carreira que a gente escolheu, em afunilar essa amplitude e se especializar e focar ainda mais no profissional que a gente quer ser. Excelente, professor. Mais uma vez, muito obrigado e vamos junto divulgar o nosso curso aí. Muito obrigado por estar aqui nesse projeto aqui com a gente. Valeu, eu que agradeço todo mundo da agência de comunicação. Espero que algum aluno assista, né, Dani, esse podcast. Sim. E se for um novo aluno ainda, um calouro ainda, que assista também, né, para saber mais ou menos aí o que vai acontecer na vida deles aí. E eu fico à disposição. Esse ano estaremos juntos aí mais uma vez. Valeu. Perfeito, professor. Muito obrigado. Valeu, obrigado.